amadas crianças, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma aulinha de língua portuguesa. Neste sábado, já finalzinho de semana, e nós vamos encerrar assim a semana trabalhando as páginas 171, 172, 173, 174 e 175 do nosso livrinho didático. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, que tem como título Quando Explicar é uma História. Então, vamos aí acompanhar com a tia, mas antes, né, como a gente tem costume, vamos pedir proteção, pedir que nosso anjinho nos ilumine, nos guie, nos dê sempre sabedoria. E vamos iniciar, né? Acompanhe aí com a tia a leitura aqui do nosso texto. Você é curioso sobre a origem das coisas? Já se perguntou como as estrelas se formam? E a chuva, de onde vem? Hoje em dia, muitos fenômenos são estudados pelos cientistas, mas ao longo do tempo as pessoas criaram histórias para explicar alguns fenômenos, como a origem de plantas e de animais, ou como se formam os raios e a chuva. Essas narrativas vêm sendo contadas através de gerações. Observe a ilustração. Aí aqui você está vendo aí no seu livrinho, né, a ilustração de um cientista pesquisando, aí tem o mundo, né, vários livros, ou aliás, plantas, o livro. Aí você vai responder aqui. Das histórias que você conhece, quais explicam a origem de algum fenômeno da natureza ou a origem de algo? Essa é uma resposta pessoal, né, que você vai escrever aqui. Em sua opinião, é possível explicar a origem das coisas por meio da ciência e por meio de histórias da mesma maneira? Por quê? Aí você vai responder, né? Resposta pessoal. Se você não quiser escrever aqui no livro, você pode escrever no seu caderninho de português, tá bom? E enviar para a tia. Nesta sessão, você vai ler uma história sobre uma descoberta muito importante. Essa história existe há muito tempo e é recontada oralmente por um povo que você vai conhecer a seguir. Vamos acompanhar. Observe as ilustrações. Que povo vem contando esta história ao longo de gerações? Aí aqui dá para perceber que é um povo indígena, né? Que você vai responder. Leia o título e fale para os colegas o que você imagina que esta história vai contar. Aí você vai escrever também. Ouça com bastante atenção a leitura do professor. Mundo Novo, o paraíso terrestre. A nação indígena dos caipós habitava uma região onde não havia o sol nem a lua, tampouco rios ou floresta, ou mesmo o azul do céu. Alimentavam-se apenas de alguns animais e mandioca, pois não conheciam peixes, pássaros ou frutas. Certo dia, estando o índio a perseguir um tatu canastra, acabou por distanciar-se de sua aldeia. Inacreditavelmente, à medida que o índio se afastava, sua caça crescia cada vez mais. Já próximo de alcançá-la, o tatu rapidamente cavou a terra, desaparecendo dentro dela, sendo uma cova imensa. O indígena decidiu seguir o animal, ficando surpreso ao perceber que, ao final da escuridão, brilhava uma faixa de luz. Chegando até ela, maravilhado, viu que lá existia um outro mundo, com um céu muito azul e o sol a iluminar e a aquecer as criaturas. Na água, muitos peixes coloridos e tartarugas. Nos lindos campos floridos, destacavam-se as frágeis borboletas. Florestas exuberantes abrigavam belíssimos animais e insetos exóticos, contendo ainda diversas árvores carregadas de frutos.
Os pássaros embelezavam o espaço com suas lindas plumagens. Aí você observa que aqui tem tipo dicionáriozinho com o significado de algumas palavras. Você também pode estar lendo para aprimorar o seu conhecimento. Deslumbrado, o índio ficou a admirar aquele paraíso até o cair da noite. Entristecido ao acompanhar o pôr do sol, pensou em retornar, mas já estava escuro. Novamente surge à sua frente outro cenário maravilhoso. Uma enorme lua nasce detrás das montanhas, clareando com sua luz de prata toda a natureza. Acima dela, multidão de estrelas faziam o céu brilhar. Quanta beleza! E assim permaneceu até que a lua se foi, surgindo novamente o sol. Muito emocionado, o índio voltou à tribo e relatou as maravilhas que viera a conhecer. O grande pajé Caipó, diante do entusiasmo do seu povo, consentiu que todos seguissem um outro tatu, descendo um a um pela sua cova através de uma imensa corda, até o paraíso terrestre. Lá seria o magnífico mundo novo, onde todos viveriam felizes. Que linda história, não é, crianças? Então, nós vamos reler, né? Para responder as nossas páginas 174 e 175. São só essas. E vamos ver aqui, né? Ler para compreender. Você vai ler as perguntinhas, que são interpretação do texto, né? Que a tia acabou de ler, nas duas páginas, até de 1 ao 10º. E aqui você vai ver o que chamamos de lendas, histórias que buscam explicar como surgiram as coisas e o mundo em que vivemos. Essas histórias foram criadas há muito tempo e chegaram até nós porque foram passadas oralmente de geração a geração. Podemos conhecê-las hoje porque alguém registrou as histórias por escrito. Então é isso. Se hoje nós sabemos a história do passado, é porque alguém registrou, alguém escreveu, e isso é muito importante para nós. Então, nós vamos agora mãos à obra, só são apenas 2 páginas que você vai responder. Podem reler o texto, né, para melhorar, para aprimorar e facilitar aqui a resposta das questões. Então, crianças, fiquem com Deus, uma boa aula, uma boa atividade e até a próxima. Beijos.